Os Jogos Olímpicos de Verão, o maior evento esportivo do planeta, acontecerão aqui no Brasil pela primeira vez. O Rio de Janeiro será o palco das Olimpíadas, que serão entre os dias 5 e 21 de agosto deste ano. E receberá 204 países que participarão das 42 modalidades esportivas. Porém, não será só a cidade maravilhosa que receberá as delegações. Juiz de Fora também tem um papel importante na preparação dos atletas olímpicos, mais especificamente a UFJF, que será espaço de treinamento de 9 delegações. No programa Curto Circuito de hoje, eu converso com o professor Maurício Bara, diretor da Faculdade de Educação Física da UFJF e que participou das negociações com as delegações. Maurício, seja muito bem-vindo ao programa Curto Circuito. Não, obrigado, eu que agradeço aí o convite de estar com vocês aqui. Bom demais conversar sobre as Olimpíadas, né? O Brasil recebendo pela primeira vez várias delegações, centenas de delegações, e o Brasil e Juiz de Fora sendo parte dessa festa. Maurício, como é que iniciaram essas negociações para trazer essas delegações para Juiz de Fora? Teve um início aproximadamente no ano de 2010, 2011, quando o Juiz de Fora se cadastrou numa ação conjunta aí na época. A Secretaria de Esportes era capitaneada, né, pelo secretário que era professor da casa, professor Renato Miranda, e um subsecretário que hoje é professor da casa, professor Toledo. Eu era o vice-diretor da faculdade. E eles colocaram o Juiz de Fora e a UFJF num portal da Rio 2016. Ali foi a primeira vez que o Juiz de Fora se apresentou como um centro de treinamento, e os países entravam ali e olhavam e começavam a escolher esses aspectos. Agora, num segundo momento, né, aí foi uma negociação direta. Alguns países tomaram conhecimento por este portal, outros países numa conversa direta. Alguém conhecia a estrutura da UFJF, o caso do Canadá, vamos dar um exemplo do Canadá, né, a pessoa que indicou, e a gente fica muito honrado com isso, foi o Joaquim Cruz, grande medalhista olímpico, que falou para o treinador canadense, falou: olha, eu ouvi dizer que em Juiz de Fora tem uma pista de atletismo muito interessante para vocês. Aí começaram os contatos diretos, né? E-mail, telefone, visitas em loco, recebemos visitas aí de vários países, alguns que fecharam, a maioria aí que eles estão com a gente agora, outros não, que estiveram aqui por outro motivo, não concretizaram, motivos internos. Então é um trabalho aí, já que tem durado alguns anos, né, e se concretizando desde aí o último dia 22, que foi a chegada do primeiro atleta da delegação da China. Maurício, conta para nós aí como é que é receber 9 delegações aqui em Juiz de Fora e o que significa isso para o UFJF? Olha, eu costumo... Primeiro, uma pergunta que... o que nós vamos ganhar com isso? O pessoal se repetiu muito. Falei, primeiro, a motivação... É a primeira vez que os Jogos Olímpicos vêm. Eu acredito que para a nossa geração vai ser a única. Vamos pegar a Copa do Mundo, que voltou para o Brasil, país do futebol, 64 anos depois, né? Então a gente não sabe quando os Jogos Olímpicos vão voltar para o Brasil. Eu não vejo no nosso horizonte mais recente. Agora, para a universidade, tem um significado muito grande, né? Qual que é o nosso grande apelo? É a capacitação do aluno de diferentes áreas. E quando eu vejo, né, alunos de diferentes cursos envolvidos, a gente tem pelo menos aí 300 voluntários trabalhando, seja no acompanhamento de delegações de diferentes cursos, né? Entre até profissionais e alunos também. Exatamente, que devem estar trabalhando, funcionários da todos, UFJF. Né? Toda a comunidade envolvida. Você vê aí 440 pessoas inscritas no Congresso de Ciências do Esporte. Vamos falar o caso específico, a quantidade de alunos aqui da Faculdade de Comunicação que tem ido fazer cobertura e acompanhado. Se você oportunizar isso, acho que é a grande vitória. Oportunizar, acompanhar o esporte de alto rendimento. Outro dia, por exemplo, na pista tinha a imprensa chinesa. Então você passa a acompanhar, estou falando no caso específico. A imprensa internacional. Internacional, né? Que está chegando. Então você vê o trabalho, até para ganhar confiança. Às vezes vê que os profissionais não fazem nada diferente do que a gente faz aqui. Então é uma série de fatores assim que, alguns assim, não é muito possível a gente dimensionar, porque é um evento único. Nós nunca recebemos antes e nós nem vamos receber depois. Então os resultados efetivamente vão começar a surgir a partir de agora
né? O famoso legado, e aí eu acredito muito no legado que vai ficar para a universidade. E para a cidade também, para a cidade, como um obviamente, todo também, né? Recepcionar 9 delegações, né? Foi uma situação que ninguém esperava. Quando a gente fechou com a primeira, foi a delegação do Canadá, ninguém esperava que a gente fosse fechando. De repente, aquilo virou uma bola de neve, até o momento que a gente teve que negar. Né? Tínhamos que negar algumas... Chegou a esse ponto de ter que recusar a recepção de algumas delegações? Chegou, porque aí já é uma questão de qualidade técnica. A gente já tem uma quantidade de países razoável, que todos estão sabendo quem está aqui. Mas mais pessoas seria um estresse muito grande para a questão do treinamento. Então a gente optou por negar e fizemos a atitude correta também. Uma hora você tem que dizer não, né? Apesar do coração não permitir muito. Não permitir, mas é necessário, às vezes, né? Quais são as 9 delegações, Maurício? Vamos por modalidade. Primeiro, o voleibol do Egito. O voleibol é a única delegação, né? Esporte coletivo. E o nosso forte é o atletismo. Todas as outras não no atletismo. 2 grandes delegações, em termos de número, né? Que são Canadá e China. 2 delegações de porte médio. Quando eu falo grande, acima de 80 pessoas. 2 de porte médio, entre 30 e 40 pessoas, que são Eslováquia e Polônia. E 3 delegações pequenas. A Estônia, que vem com 4 pessoas. Os Estados Unidos e o Catar com 1. Mas aí tem uma peculiaridade muito grande. E aí a 9ª é o Canadá Paralímpico, que vem num segundo momento. Agora, falando dos Estados Unidos e Catar, uma atleta só. Mas nós estamos falando dos melhores atletas do mundo de 2 modalidades, que é o decathlon, que é o Aston Wheaton, que é um americano. Por que ele veio para cá, obviamente? Ele é casado com uma canadense e o técnico é o mesmo da seleção canadense. Então ele optou por vir para o Juiz de Fora. E o Mutas, que é o saltador em altura do Catar, né, que é o grande ídolo do Catar, que optou aí, né, por estar aqui. Então, essas delegações pequenas também têm um significado muito grande, que tem 2 atletas. Arrisco dizer, né, e eu vou arriscar para baixo, que a gente tem um potencial de 10 medalhas olímpicas treinando em Juiz de Fora. Vamos aguardar aí o quadro de medalhas e eles ganhando medalha efetivamente, que às vezes nos Jogos Olímpicos ficar em primeiro ou em quinto é uma diferença muito pequena. Né? Então, mas... Nós estamos falando aí de 10 medalhas, que é um quantitativo muito significativo. O FJF está pronta para receber todas essas delegações e para dar treino, né, dar espaço, inclusive, espaço físico, geográfico, para esses treinamentos? Não, sem dúvida, sem dúvida. O atletismo é um espaço muito grande, né? Então você consegue alocar muitos atletas ao mesmo tempo. Né? O voleibol, por exemplo, já seria um pouco mais complicado. Eu diria que a gente teria capacidade de mais uma delegação ao mesmo tempo, sem problema algum, mas não dava para receber 7, né, num ginásio só. O atletismo não, ele é muito democrático, ele tem várias pistas, o pessoal me questionava muito e eu dizia, olha, no Campeonato Mundial eles treinam praticamente 2.000 atletas juntos, nós vamos ter talvez 150, 200 atletas treinando juntos, né, em diferentes horários, durante o dia todo, então tem um espaçamento muito grande. Claro que exige um fair play, deve existir um espírito olímpico entre as delegações, para que isso é muito comum para eles. Como é que faz para as pessoas assistirem? Que está uma movimentação que é na Faculdade de Educação Física do campus, né? Como é que está a movimentação lá? Em termos de espectadores, jornalistas, né? Que é um ponto hoje, é o ponto das atenções, né? Está crescendo, cada dia a gente tem tido um crescimento de público muito interessante, tanto o público interno da universidade, alunos, professores, funcionários, também o público externo, que a gente realmente queria deixar essa mensagem aí para pessoas que, por exemplo, não têm condição de ir ao Rio de Janeiro assistir os jogos, mas podem assistir o treinamento aqui das equipes. Maneira muito simples, para o visitante interno é um pouco mais facilitado, quando eu falo comunidade da universidade, o cadastramento feito na hora, você vai no seu setor de cadastramento, documento, pega o seu selinho do dia e entra para a instalação e vai visitar. E olhar os treinamentos, obviamente. O público externo tem um credenciamento online no site ufjf.br/ufjf 2016. Pode repetir? ufjf.br/ufjf 2016. Você entra lá, tem um credenciamento, você escolhe o seu dia, né? E aí você faz lá, coloca seus dados, chega no mesmo setor e apresenta e pega o credenciamento para poder entrar, um selinho, não um selo de identificação do dia, e você adentra as instalações da faculdade. A faculdade realmente está muito bonita, já vale a pena. Está bem preparada, Está bem preparada, né? Então tem o ginásio, semana que vem já não tem mais o vôlei, o Egito deixa a cidade no dia 31.
Aí tem uma sala de musculação que foi montada, tem a estrutura do atletismo que é maravilhosa. Então, a gente realmente está esperando, o público está chegando, as pessoas realmente estão gostando, e é o que a gente quer deixar aí para o FJF e para a cidade de Juiz de Fora. Para o ensino, a questão acadêmica, né? Que afinal de contas as delegações estão no espaço universitário, não é? Como é que está sendo essa ligação, né, com esse esporte? Não, estrelas internacionais, né, atletas, mitos internacionais em Juiz de Fora com relação à academia, né, o ensino aqui de educação física. Eu vou só mencionar alguns exemplos, né? Vamos pegar o exemplo da minha casa, né? Os alunos de educação física estão extremamente tendo a oportunidade, não todos, mas os que não querem, né? A gente abriu, de estarem presentes, por exemplo, num sistema de organização esportiva de alto rendimento. Vários deles acompanhando os treinamentos dentro, né? Voleibol dentro do ginásio, atletismo dentro da pista de atletismo. Loco, né? Em loco. Isso já é uma situação muito em contato com os treinadores, sempre que possível, com os atletas do mais alto nível, vendo o que realmente eles estão fazendo. Aí você vai, por exemplo, a gente vai realizar, foi uma das contrapartidas negociadas, um congresso de ciências do esporte dia 3 e 4 agora de agosto, semana que vem, quarta e quinta, com a palestra de vários treinadores. Então é mais já estamos aí com 450 inscritos, vamos ter que dividir em 2 anfiteatros. É uma outra, e vários cursos, né, que estão se envolvendo. A gente vê estudante de fisioterapia, por exemplo, situação inusitada. Tinha lá o pessoal da fisioterapia e o pessoal do Egito pediu para fazer um atendimento. Eram alunos que estavam lá fazendo um atendimento. Essa chance ninguém esperava por ela, nem eles, né? Então, os alunos da Faculdade de Comunicação que estão presentes, né, em todo momento, a engenharia de produção se envolvendo. Claro que tem algumas limitações, às vezes não dá para a gente fazer pesquisa como atleta. Maurício, é uma coisa que é muito bonita, né? O esporte, né, que é uma linguagem universal, né? Eu acho que é a única linguagem universal que existe. Qual a ligação direta e qual o aprendizado que tem em termos de estímulo às crianças a praticarem esportes? Isso é muito marcante, né? A gente tem visto crianças visitando e eu me lembro lembrando da minha infância, que eu não tive essa oportunidade, tive outras muito menores e aquilo já marcou e me influenciou, talvez até na minha escolha profissional. Então, a partir do momento que elas têm um contato e a gente está acostumado, às vezes, de sempre tomar por base situações de carência. Quando você toma por base uma situação de excelência no esporte de rendimento, em qualquer situação, em qualquer profissão, aquilo impacta a criança, impacta na prática de atividade física, impacta aí talvez uma geração que possa vir, né, saindo de uma situação como essa e gerar aí uma série de transformações na vida. A gente vai ter realmente um momento pós-olímpico que é de muita motivação em relação à prática, mas a manutenção se vai com a lembrança de momentos, quer dizer, você estar presente. Porque a gente está acostumado a estar nos jogos, né? A gente vai no jogo de futebol, mas a gente não vai num treino de futebol, é muito raro. Então, estar num treinamento, estar num ambiente de treinamento, vendo toda a movimentação de treinadores, de fisioterapeutas, de imprensa, de atletas e de organização, isso vai gerando uma situação que a gente está muito confiante dela para o futuro. Maurício, você que está acompanhando de perto toda essa trabalheira que vocês estão tendo, nessa organização, esse planejamento das Olimpíadas, o Brasil estava de fato preparado para receber as Olimpíadas dessa vez? Porque no início, até da chegada das primeiras delegações no Rio de Janeiro, teve muitos problemas. Sim. Né? Inclusive sim. Até na Vila Olímpica, né, aconteceram várias situações desagradáveis que se alastraram pelo mundo. E isso, de certa forma, é desagradável para o nosso país. De fato, o Brasil, o Rio de Janeiro, estava preparado para receber as Olimpíadas, Maurício? Sim, o Brasil está acostumado, se a gente for pegar todas as modalidades, a receber, por exemplo, campeonatos mundiais, de vôlei, natação. Recebemos basquete, há pouco tempo, inclusive, a própria Copa do Mundo, né? Isso não é um problema, tecnicamente falando. Os Jogos Olímpicos têm uma singularidade, todos os eventos ao mesmo tempo. Eu acho que, analisando friamente, a gente vai ter essa análise pós-Jogos Olímpicos. Preparado tecnicamente, eu não vejo problema nisso aí. O grande problema foi, acredito, 2 grandes eventos num espaço de tempo muito curto. No espaço de 2 anos, né? 2 anos. Isso só aconteceu, acho que historicamente, com o México, mas em outra época, que fez os Jogos Olímpicos de 68 e a Copa do Mundo de 70.
Então não aconteceu com nenhum outro país. Então essa conjugação de dois grandes eventos, ela trouxe um estresse muito grande para o sistema. Mas assim, se a gente for fazer um relato que as pessoas, a gente também esquece, eu também esqueço, eu não sei relatar isso. Pequim, a Grécia em 2004, eu tive a oportunidade de estar na Grécia, assim, 4 anos antes dos Jogos Olímpicos, e assim, parecia que tudo estava indo muito bem, mas passaram um aperto muito grande. E eles já falavam, grego é muito próximo ao brasileiro, vai ficar pronto na última hora. Pequim, problema seríssimo com a poluição que eles não resolveram. Londres também teve um problema, por exemplo, com segurança, que se resolveu assim, momentos antes dos Jogos. E a gente pode notar que a hora que, dia 5 de agosto, na cerimônia de abertura, isso vai esvaziar. Apesar de que aí é uma questão minha do esporte. A partir do momento que o Brasil foi escolhido, eu estou torcendo para os Jogos serem mais perfeitos possíveis. Mas a relação entre realização dos Jogos e desenvolvimento do esporte no Brasil está desequilibrada. Deveriam vir juntas. O que a Inglaterra fez, a Austrália fez. A hora que se decidiu, vamos organizar uns Jogos... Então não é só o Brasil que às vezes tem os seus problemas, não, de recepção. De maneira alguma. A grande maioria dos Jogos Olímpicos, que já aconteceram em todo o mundo aí... Todos tiveram problemas. Tiveram os seus problemas também, evidentemente. Todos tiveram problemas, todos tiveram desagrado da população. A população não estava... majoritariamente a favor. Então isso gera um transtorno muito grande para a cidade, mas claro que algumas situações poderiam ser minimizadas. Mas eu também não estou assim tão perto da organização, está tão centrada aqui. Estive no Parque Olímpico há um mês atrás, na Liga Mundial de Vôlei, um lugar realmente espetacular. Agora, cabe ao Brasil agora preparar para o pós-jogos também. Eu tenho uma estrutura esportiva muito boa, e o que eu vou fazer com ela? Eu tenho que colocar essa estrutura em andamento para ter o melhor aproveitamento possível daquilo que aconteceu nos Jogos Olímpicos. Inclusive, logo após os Jogos, ainda tem os Jogos Paralímpicos, né? Sim. O Brasil também está preparado, que são jogos especiais, para pessoas especiais. Mas aí eu acho que é um pacote só. Quando vem assim, a organização, vem num pacote só. E o Brasil tem uma tradição também muito grande nos dois últimos Jogos. Em relação aos Jogos Paralímpicos. Então a organização é bem global, o Brasil está muito preparado para isso. Vamos ver como é que vai acontecer o evento, mas eu tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande, porque a hora que dá o start ali, há uma comoção muito grande da população. Os próximos 30 dias, são dias tensos, de vibrações, de alegrias e também de muitas tristezas, né? Sem dúvida. E aí a gente torce também que as tristezas sejam somente do resultado, que é uma coisa inerente do esporte. Que a gente não tenha nenhum problema em relação à estrutura, não tenha nenhum problema em relação à segurança, que é o temor principal do momento, mas também foi o temor nos outros Jogos Olímpicos. Lembro dos outros Jogos, havia um temor enorme em relação à segurança, um momento até tão ou mais conturbado que o momento atual, em países muito mais sensíveis, nós estamos falando de China, nós estamos falando de Inglaterra, são muito mais sensíveis em relação ao terrorismo que o Brasil. Então esses são, a vitória ou derrota, sorrir ou chorar, faz parte do processo e nós vamos viver isso dia a dia. Agora esses problemas que têm que ser minimizados para que os Jogos percorram da melhor maneira possível. Nosso tempo está acabando. Maurício, qual país, qual a delegação mais forte, na sua opinião? Estados Unidos. Estados Unidos e China vão brigar, sempre estão tradicionalmente brigando. Claro que a Rússia estava com esse patamar alto também, mas está tendo problemas seríssimos aí com a questão do antidoping. A equipe de atletismo foi banida, foi um fato inédito na história dos Jogos Olímpicos, uma equipe inteira banida. Então, acho que Estados Unidos e China vão brigar no primeiro patamar e acho que os Estados Unidos deve tradicionalmente, mas a China vem com muita força, muita gente. Então, a gente vai ver uma briga muito interessante lá entre esses dois países aí no primeiro patamar. E o Brasil vai sair bem? O quadro de medalhas, será que vai aumentar? Sim, vai aumentar. Essa é uma coisa tradicional também, o país da casa tem um aumento natural de medalhas. Vai ser uma luta muito grande, Jogos Olímpicos não é brincadeira, ganhar uma medalha é uma coisa muito complicada, mas a gente espera aí que nossos atletas tenham tranquilidade, serenidade e aproveitem o fator público, não temam o fator público, que não é fácil jogar em casa. Não é possível se treinar para os Jogos Olímpicos, porque é uma vez só jogando em casa. Mas então, mentalmente, eles têm que estar muito bem focados e tranquilos e aproveitar a energia que o público vai trazer para eles.
Tomara, vamos torcer que o Brasil aumente esse quadro aí e traga muitas alegrias aqui para o povo brasileiro. Maurício, quero agradecer a sua presença aqui no programa Couto Circuito, desejar sucesso, parabéns a você e a sua equipe pela organização, pelo trabalho que vocês estão tendo em receber essas 9 delegações aí. Eu que agradeço, sempre um prazer falar de Jogos Olímpicos aqui em Juiz de Fora. É sempre bom falar de esportes. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Maurício. E o Couto Circuito fica por aqui, mas você pode assistir a outros programas em nosso canal do YouTube, além de sugerir pautas através do Facebook e Twitter. Até o próximo programa. Tchau.